O Atlético vai estar na final e o Atlético agora é o primeiro finalista do Campeonato Goiano. Você está bem de previsão? Olha, é porque eu confio. Isso não é arrogância, né? Isso é confiança. E o nosso elenco até pode mais. A gente poderia ter chegado na final sem ter sofrido tanto. Por exemplo, nosso time fez um bom primeiro tempo novamente. No segundo tempo começou a ficar um pouco espaçado e deu oportunidade para o adversário até empatar o jogo, né? E a gente podia ter jogado mais no campo do adversário, porque temos qualidade para isso e sofrer menos. Então serve de exemplo, precisamos entender esses recados que nós estamos tendo nos jogos, para que a gente consiga ser bastante convincente na final. Final, você sabe que não pode errar, não pode falhar, ainda mais quem chegar à final vai ser por méritos, né? A gente, como foi o Atlético, mas a gente sabe que será jogos dificílimos, que será 50-50 e são detalhes que definem decisões. Presidente, até o momento o Atlético tem a melhor campanha, tem um retrospecto bom decidindo na Serrinha. No seu ponto de vista, é melhor decidir no Ascioli ou lá na casa do adversário, caso o Goiás avance para a grande final? Você foi bem, né? Porque a gente tem que respeitar o Anápolis, está fazendo um grande campeonato, né? Lógico, o Goiás tem a vantagem, né? Mas vai ser jogo difícil, como foi aqui hoje. A Aparecidense teve momentos interessantes, jogou para frente. No segundo tempo ali nós tivemos dificuldades, né? Perdemos um pouco do meio campo. Nós tivemos, para mim, coisas positivas, com destaque especial para o Coutinho, que ajuda muito, ele marca muito aqui na frente, ele dá muito combate nos zagueiros, um jogador que está crescendo e eu acho que vai ser muito útil durante o ano. O Atlético está preparado para a final, seja qual for o adversário? Olha, eu quero colocar assim, qualquer adversário que classificar junto com a gente, também, talvez não esteja também no seu ápice. Ninguém. Os dois adversários que vão jogar amanhã não estão no seu ápice, o Atlético não está no ápice. Mas final é jogo diferente, é jogo de muita transpiração. Eu acredito tecnicamente no Atlético, a gente ainda tem alguns 3 ou 4 jogadores aí precisando recuperar, jogar num nível melhor, e eu tenho essa esperança que isso possa acontecer. Você acredita então que o Atlético chega à final com 100%, na verdade, em relação a essas questões aí que você está dizendo? Não, a gente sabe que final é tudo diferente. Eu te digo que nós ainda precisamos jogar de maneira convincente os 90 minutos. Não podemos, em alguns momentos, alternar ainda mais em jogo decisivo, jogo de final. Ô Adson, depois do 7-0 que o Volta Redonda levou, aumentou a sua decepção pela eliminação na Copa do Brasil? Não, eu não posso avaliar pelo adversário, que lá não interessa para o Atlético. Mas quem é do futebol sabe muito bem que o time do Volta Redonda está cansado. É um elenco curto, um bom time, ganhou do Fluminense, classificou aqui em cima da gente, mas vem de uma sequência sem treinar, sem jogar. E a gente sabe que uma hora a conta vem. Eu vi o jogo e eles não estavam, fisicamente falando, recuperados, numa condição boa. O Fluminense é um clube muito grande, tem muita qualidade. Aí atropelou. Mas a gente sabe que fisicamente eles estavam muito abaixo por essa sequência de jogos. É o preço que se paga também para jogar tantas competições e às vezes não ter um elenco grande. Nós já passamos por isso também. Quem você quer enfrentar na final? Ué, eu queria o Anápolis, né? O Anápolis. O Goiás é nosso maior adversário, com todo respeito que eu tenho pelo Anápolis. Eu queria o Anápolis aí. Você ainda pergunta, aí eu poderia jogar aqui a segunda partida, eu ia ter vantagens, né? Então, logicamente, o Anápolis tem que ter todo o respeito, mas eu queria. O Goiás sempre é o maior adversário do Atlético, isso vocês mesmos sabem. Desde 2006 nós estamos aqui nessa batalha aqui, guerreando com o Goiás. Acho que, se eu não me engano, nós estamos na 12ª decisão dentro de 18 anos, né? E isso me orgulha muito, o quanto o Atlético cresceu. Hoje eu estava ouvindo, quando eu estava vindo aqui para o estádio, uma rádio, e o âncora lá falou assim, olha, tem tudo para chegar à final os 2 maiores clubes do estado.
Interessante isso, porque é muito difícil as pessoas reconhecer. Teve que passar muitos anos para entender que o Atlético é uma das grandes forças do futebol goiano, porque nós ficamos muito tempo na Série A por méritos. Isso não é demérito para o Vila, para ninguém. Tem que reconhecer o crescimento do Atlético na sua estrutura, na sua organização, no seu espaço no futebol brasileiro, conquistado com muito suor, com muito trabalho, sem soberba e sem arrogância. Watson, em diversas oportunidades nesse campeonato goiano, a gente viu um banco recheado de jovens jogadores, mas nessa oportunidade não tinha nem Renan Cossenza, nem Thiago Medeiros, nem Daniel, nem outros atletas que já estiveram nessa situação antes. Por que não teve nenhum desses jogadores no banco nessa sequência dos últimos jogos? Se você fosse o treinador, você levava os meninos tudo e tirava os jogadores que tem que ter mais responsabilidade nessa hora, os mais experientes? Mas isso é lei no Atlético. É lei. O treinador, quando eu contratei, ele é para convocar 20. Só no caso especial leva 21. Porque às vezes tem um jogador meio barro, meio tijolo. Isso para criar competitividade no elenco. Essa questão de 22 aí é zona de conforto para jogador, lei maluca do futebol. Hoje eu concordo plenamente com as 5 trocas, que valorizam o elenco, dá mais opções para o treinador, mas essa questão de pôr 200 jogadores ali fazendo careta para cego, descansando no banco, não, vai treinar, vai se dedicar. Hoje teve treino de manhã para quem não está no jogo, e é assim que faz. Essa é a minha filosofia, a filosofia do Atlético, e dentro disso a gente busca sempre corrigir. Os meninos têm o valor, mas não estão prontos, nenhum estão prontos, talvez o Daniel um pouquinho à frente, é um jogador promissor, vive um momento importante, mas se ele não estiver sendo aproveitado no profissional, vai jogar no sub-20, porque ele vai amadurecendo, ele precisa de jogo, precisa de sequência, é um menino bom, eu tenho conversado com ele, conversado com o representante, sem crise, sem problema, nós vamos dar um reconhecimento para ele pelo que ele fez no Campeonato Goiano, e ele ainda precisa evoluir, segurar um pouco mais a bola na frente, criar, saber explorar mais aquele ambiente que ele joga ali, posicionar melhor para estar mais competitivo do lado da bola. Agora, é inegável que ele tem muita presença de área, cabeceia muito bem, é forte, é trabalhador e eu acredito muito no futuro dele para o Atlético. Presidente, o Moser trouxe algo inédito no campeonato, que foi uma formação com 3 zagueiros, o Ramon começando até de certa forma improvisado. O que você achou da leitura de jogo do Moser hoje? Não, na verdade ele é o que ele tinha, né? Aí temos que olhar até para dentro também, né? Porque a gente não colocou, nós precisamos melhorar nosso meio campo. E para o brasileiro ele vai ter 2 opções em cada setor. Isso foi uma falha nossa, porque também a gente apostou em algumas coisas que não deram certo. Não deram certo. Futebol é assim. Você não vai, você traz um elenco, às vezes 1 ou 2, 3 peças, que é normal, a maioria dando certo, beleza. Às vezes essas 2 ou 3 opções não dá certo, não encaixa, não funciona. Isso é do futebol, né? Então a gente, para a Série B, que é o maior objetivo do Atlético, a gente vai criar mais competitividade, nós precisamos trazer mais zagueiro, mais volantes, não dá para ficar só 2 volantes. O Ramon foi interessante hoje, porque o Ramon no Vitória jogou muito tempo de volante. Com a posse de bola do adversário, ele era volante. Com a bola... Não, desculpa, senão eu virei o professor Pardal aqui, né? Que foi o que eu vi. Com a posse de bola do adversário, ele era até um 3º zagueiro, quando entrava o 2º atacante. Com a bola nossa, ele virava volante. Então foi interessante, eu tenho que reconhecer. O Moser está chegando agora, está conhecendo o elenco, a gente tem que ter calma para que ele possa implantar. Nós vamos ter 2 semanas aí para treinar, para trabalhar, para acertar. Então não vai ter desculpa, nós vamos ter que decidir o título de maneira muito competitiva, muito forte. Não vamos errar como erramos em alguns momentos, que é essa questão de, às vezes, recuar um pouco, dar campo ao adversário, né? Correr risco desnecessário, e essas questões têm que ser consertadas, porque uma final não aceita isso. Ô Adson, eu quero falar do Jefferson Ferreira, que fez uma boa arbitragem, mas nos últimos anos, eu não tenho exatamente a precisão, mas nas últimas 10 finalíssimas, o 2º jogo da final, em 8, o Wilton Pereira Sampaio apitou. Você acha que desta vez a federação pode optar por um outro árbitro para a finalíssima, para o 2º jogo? Olha, é dois jogos, né? Vamos deixar a federação à vontade. A responsabilidade da federação é muito grande. Eu espero que a gente não mexa com esse VAR Light, porque esse VAR Light é light. Você foi bem, já respondeu. Ele foi light demais, lá em Anápolis, principalmente, né? E a gente precisa reconhecer isso, que a gente tem um VAR que funcione, um VAR que, por exemplo,
possa ajudar o árbitro a corrigir e aplicar bem a regra, né? E que se o Will tá apitando um jogo, que ele apita com personalidade, como ele apitou a Copa do Mundo. Para nós, o Campeonato Goiano é a nossa Copa do Mundo. Então, todo o respeito, eu espero que os melhores árbitros façam boa arbitragem. Acho que o Jefferson fez uma arbitragem boa, né? Tomamos muito cartão ali, mas cartão que realmente não tinha jeito, o cara puxa para trás, faz faltas desnecessárias às vezes, que impede um contra-ataque, um ataque promissor, né? Então, normal, não vamos colocar em conta de arbitragem nada e vamos esperar que as finais sejam jogos bons, como foi esse campeonato, que eu tenho que reconhecer que foi um bom campeonato, né? Hoje, a Aparecidense, para mim, está fazendo um trabalho muito bom, muito consistente. Você vê hoje aqui, a Aparecidense, para mim, é o melhor time depois do Goiás e Atlético, né? Então a gente tem que reconhecer, tecnicamente falando. Pois o Anápolis fez um bom campeonato. Futebol, um momento, é esse, a gente tem que reconhecer. Obrigado. Beleza, Tiagão. Encerrado aqui na zona mista do estádio Antônio Ascioli, a entrevista coletiva com o presidente Adson Batista. Daqui a pouco mais convidados por aqui no pós-jogo do futebol da Band News com as feras do esporte. O Atlético está classificado à grande final